Então, todo mundo já sabe qual que é a diferença entre o primeiro relato e o segundo, e todo mundo já pode fazer a sua opção nas três alternativas, qual que é melhor, né? Eu acho que cada alternativa, como eu falei assim, tem validade. Então, assim, a ideia assim, de que o segundo relato está realmente repetindo algumas coisas que já foram relatadas na primeira, mas com mais detalhes, eu acho que isso é muito válido, né? É possível, né, assim, você ter essa ideia assim, de que é uma sequência, mas aí tem outras implicações, como eu falei, assim, se é uma sequência, aí os indivíduos, Adão e Eva, no segundo capítulo, não seriam os mesmos do primeiro, então isso tem uma implicação que a gente tem que pensar, mas cabe no relato, não é uma coisa impossível. Mas eu tenho assim uma afinidade maior com o terceiro, no sentido assim, de que cada relato tem um foco, e Deus não está, como eu falei, tão interessado como nós poderíamos pensar em criar um relatório de acordo com a nossa mente racional. Então, no primeiro relato, Deus está enfatizando uma coisa, a questão da transcendência de Deus, a questão assim, de como Deus é, como um Deus que cria, que está acima de tudo, um Deus soberano. E o segundo relato tem um outro objetivo. Então, nesse sentido, você não precisa necessariamente escolher só uma das opções, mas tem aspectos importantes em todos eles, né? Talvez a segunda opção seria mais radical e mais difícil de aceitar, mas é algo que cabe dentro disso, né? Eu acho que não sei se foi compartilhado, mas acho que numa das primeiras aulas, eu passei por Maurício, não sei se ele passou para vocês, o link de um professor, né, americano, que ele fala sobre o mundo perdido de Gênesis 1 e o mundo perdido de Gênesis 2, John Walton. Então, ele, por exemplo, ele defende essa segunda opção. Ele defende que Gênesis 2 é uma sequência, não é a mesma coisa, não está só dando mais detalhes do primeiro. Okay? Então, sim, são coisas possíveis, não são necessariamente autoexcludentes, assim, uma não necessariamente exclui a outra. Ok, vamos então voltar ao relato aqui, ao texto bíblico. No versículo, então, capítulo 2, versículo 4, são essas as gerações dos céus e da terra, no dia em que foram criados. Esse dia é muito abrangente. Esse relato não tem a intenção de colocar todas as coisas em sequência. Primeiro foram as plantas, e o capítulo 1 também, assim, Deus podia ter criado as plantas no terceiro dia sem o sol, planta que depende do sol. Tinha luz no primeiro dia, mas só tinha o sol no quarto. Então, assim, cientificamente, isso traz dificuldades para nós. Mas você percebe que realmente a ideia não é trazer não é uma coisa literal nesse sentido. Não significa que nós estamos relativizando, liberalizando tudo no sentido, não, isso não tem nada a ver com como Deus criou, mas realmente não foi escrito para que a gente tivesse uma história científica. E tem muitas coisas, como a gente vê, assim, os dois relatos são verdadeiros, mas são escritos de focos diferentes, e o importante para eles não era se Deus fez as plantas antes do sol, mas era que Deus fez várias coisas, em cada dia ele fez alguma coisa, e não tem essa literalidade, essa coisa muito racional e científica que é a forma como nossa mente pensa. Então, acho que isso é uma forma boa de encarar. Então, essas são as origens, aliás, as gerações. Versículo 5, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Por que colocou a terra primeiro? Porque o foco é a terra aqui. Ainda não havia nenhuma planta do campo na terra,
Aqui ele usa duas palavras, né? No versículo 5, as traduções também podem variar, mas ele fala: nenhuma planta do campo. Essa palavra se refere a arbustos, é uma coisa, não é uma plantação nem para frutos, nem uma coisa cultivada, é uma planta que, por exemplo, naquela história de Agar, que ela teve que fugir, Abraão mandou embora, ela achou que a criança dela ia morrer, ela colocou o menino dela embaixo de um arbusto, que é a mesma palavra que é usada aqui. É usado poucas vezes, né, no texto bíblico, mas é um tipo de um arbusto. Então ele fala: não havia nenhuma planta ou arbusto do campo, quer dizer, uma coisa que cresce sem cultivo, e nenhuma erva do campo. Essa segunda palavra é a mesma que uso no capítulo 1, que Deus deu as plantas que dão sementes, que vão ser alimento para os animais e para os homens, né? Usa no terceiro dia e usa no fim do capítulo 1, quando Deus fala assim: eu estou dando para o homem, para todos os animais, as plantas que produzem semente, que produzem frutas. É essa palavra aqui. Então, tem as plantas que não precisam de cultivo e as plantas que precisam de cultivo para serem produzidos. Então, nenhum dos dois tinha brotado, pois o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Então lembra assim, depois na outra aula, na próxima aula, eu acho que nós vamos falar sobre que Deus deu a ordem para o homem para cuidar do jardim. É a mesma palavra que usa depois, né? Porque eu vi alguém falando esses dias assim, né? Às vezes eu fico ouvindo outras pessoas expondo esses assuntos e alguém estava tentando falar que essas palavras falavam de espinhos, de abrolhos, do homem que tinha que trabalhar depois do pecado. Não, essa é a mesma palavra que usa o homem, foi uma das tarefas que o Deus deu para o homem. No capítulo 1 tem aquela coisa assim, né, que ele vai ser responsável sobre toda a criação. O homem foi criado para governar. Mas no capítulo 2, então você vê assim, tem aquele aspecto mais global, mais assim, a missão do homem, mas no capítulo 2 é uma coisa mais prática. Tem um jardim e o homem foi colocado ali para cuidar e para lavrar, né? Para cuidar da terra, né? Então, é essa mesma palavra. Todavia, então não tinha chuva, não havia chuva sobre a terra, segundo alguns pensamentos, não houve chuva até o dilúvio. Tem uma ideia também que a Terra tinha anéis, como Saturno, que inclusive protegiam os seres vivos, inclusive o homem, dos raios do Sol, que seria uma das explicações porque as pessoas, né, viviam tanto tempo antes do dilúvio. É uma teoria. Hoje, assim, eu não vejo muita gente falando isso. Eu ouvi essas teorias há muitos anos. Falavam que era uma possibilidade, né? Assim, que falar que não tinha chovido sobre a terra, não tem uma coisa muito explícita falando que a primeira chuva foi no dilúvio, mas tem essa menção de que não tinha chovido ainda, mas que havia um manancial, um vapor que subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então hoje nós estamos aí na letra D. Vamos falar um pouquinho sobre esse relato, esse segundo relato da criação do homem. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, versículo 7, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Deixa eu até fazer um esqueminha, um diagrama.
sei se vocês já viram esse diagrama, eu acho que meu pai achou, não foi, eu acho que não foi original com ele, mas eu aprendi com meu pai sobre esse versículo, baseado nesse versículo do Gênesis 2:7, que Deus pegou do pó da terra, então fez o corpo, e aí ele soprou o Espírito. Essa palavra soprar e o Espírito, sim, é sopro, vento, ruá, que é a mesma palavra que tem em Gênesis 1, quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Sopro, vento, Espírito, né? A mesma palavra, e ele se tornou uma alma vivente. No Novo Testamento, né, tem um versículo, na verdade só um versículo na Bíblia que fala que o homem tem 3 partes no ser dele, né? Que é 1 Tessalonicenses 5, fala que o mesmo Deus da paz santifique vocês em tudo, o seu espírito, corpo e alma, né? Espírito, alma e corpo. Então, essa é uma das maneiras. Tem um outro diagrama que as pessoas fazem, que são 3 círculos concêntricos, né? Acho que o Watchman Nee faz assim. Mas essa aqui seria a ideia assim, de que o homem tem essa constituição material, o corpo. Deus colocou o espírito e a intersecção dos dois que formaria a alma. Agora, isso pode ter um certo valor. Estou colocando aqui porque é uma das explicações assim, de como nós somos criados. Uma coisa que é sempre falado sobre esse versículo, que isso diferencia, principalmente o espírito, né? Seria uma coisa que diferencia a gente os homens, né, dos animais, que o homem tem um espírito, mas a gente precisa colocar alguns pontos aqui para considerar, tá? Primeiro aqui que esse texto, então vamos olhar o texto de novo para a gente ver o que está escrito aqui. Veja bem, não estou falando que isso aqui está errado, é uma forma até interessante de colocar aqui. Nós temos o corpo, a parte material, Deus nos deu um espírito, nós cremos, né? A Bíblia fala muito sobre o espírito que tem comunhão com Deus, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, tem que adorar a Deus em espírito, em verdade. Então, assim, a Bíblia enfatiza nosso espírito. Claro que nós temos um corpo, e a alma seria, a gente sempre aprende que é a nossa mente, o intelecto, nossas emoções e principalmente a nossa vontade, né? Onde está a vontade. Mas a Bíblia não está dizendo aqui que o homem, que Deus fez o corpo, que Deus fez o espírito, que o homem então passou a ter uma alma. Vocês estão, né, dá uma olhada no versículo para vocês entenderem que não está falando isso. É muito interessante ver, a gente não vai ter tempo para ver muitos textos, mas o que está falando assim, Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem ganhou não, o homem tornou-se uma alma vivente. Depois em Coríntios 15 vai comparar, né, que nós somos almas viventes, mas Jesus é um espírito vivificante. E sim, isso é um contraste. Mas aqui não é que nós temos uma alma. O homem se tornou uma alma vivente. E essa palavra alma, na verdade, é um ser vivente. Então, esse aqui não está falando sobre uma parte do homem. E a outra coisa interessante aqui nós fomos formados do pó da terra. Ok, todo mundo sabe que isso nós temos em comum com os outros seres vivos, né? Mais na frente, o que vai dizer assim? Versículo 19 do mesmo capítulo. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo. Ok? Então, nós fomos formados da terra, os animais também foram formados da terra. Até aí, tudo bem, nós todos sabemos que nós temos um organismo. Se você estuda biologia, você sabe que tem muita coisa em comum. Os seres vivos, né, tem toda, assim, vem do simples até o mais complexo, mas todos têm os mesmos sistemas respiratórios, né, digestivos e tudo mais. Então, nós temos, assim, sistemas biológicos muito semelhantes. Não, mas a nossa diferença é que a gente
Eu lembro que a gente fazia na nossa casa, nossa família, em reuniões, a gente ficava discutindo assim: o animal tem alma, o animal tem espírito, né? Assim, qual que é a diferença entre o animal e o homem, né? E olha só que coisa assim, pelas palavras, pelos termos bíblicos, não tem diferença, porque essa alma vivente é a mesma coisa. Volto para o capítulo 1, versículo 24. Isso é um exemplo só. Produz a terra almas viventes, seres vivos, almas viventes, é a mesma palavra. Então, esse aqui, o homem se tornou uma alma vivente, os animais também são almas viventes. Então, sem diferença. Ah, mas é o fôlego. Tá, vai lá para Salmo 104, que fala que Deus que dá o fôlego da vida para todos os animais. Eu estou dizendo que não tem diferença? Pelas palavras, não. Pelas palavras, não. Então, nós somos feitos do pó da terra, nós nos tornamos um ser vivente, uma alma, um ser vivente. Então, essa palavra alma vivente, então, é muito importante entender. Não significa que é uma parte do nosso organismo. Isso aqui não está falando sobre coração, sobre vontade. Não é isso que está falando. Ele se tornou um ser vivente, né? Nós não temos uma parte biológica e nem tem assim. Agora, claro, nós temos funções, nós temos sentimentos, nós temos um espírito que Deus colocou em nós, né? Mas o sopro da vida, a vida que nos torna uma alma vivente, é o sopro de vida que Deus também dá para os animais. Então, assim, o que nos diferencia é realmente a imagem de Deus, né? E, claro, aqui o que coloca o ser humano numa categoria diferente? O fato de que, né, Deus criou todos os animais do pó da terra, soprou em todos eles o fôlego da vida, mas em nenhum deles fala tão especificamente. Aqui Deus está fazendo algo muito específico para a criação do homem, né? Então, tanto no capítulo 1, que a gente viu assim, que foi progredindo, né? Desde haja luz e terra e plantas, e vai chegando até o homem, que é o ápice, que é o ponto culminante da criação, né? Aqui ele está começando, nesse segundo relato, ele está focando no homem primeiro. Tudo ele está pensando no homem. Não tinha plantas porque não tinha homem. Os animais porque o homem vai dar nome neles. Então, tudo assim, o homem realmente é o foco da criação. Então, Deus está dando, e isso sim, a gente tem um fundamento muito forte na Bíblia de que a criação do homem foi o objetivo de Deus. Deus fez de uma forma diferente, e isso até concorda com a ciência, porque a ciência hoje acha que o homem não tem diferença nenhuma de todos os outros seres vivos que tem na Terra. Então, do ponto de vista material, do ponto de vista de um estudo materialista, realmente não tem diferença. Então, até a Bíblia está concordando com isso. O que nos diferencia é o objetivo de Deus e o fato que Deus nos fez a sua imagem. E acho que eu devo ter falado, não lembro exatamente, mas quando a gente falou um pouco sobre a imagem de Deus, essa imagem de Deus em si não é tanto o fato de que a gente se comunica, não é claro que Deus fez a gente num nível superior aos outros seres vivos, com mais funções, com mais capacidades, mas a imagem de Deus não é nenhuma das coisas em si. A imagem de Deus é realmente a nossa capacidade que Ele colocou em nós de representar Deus, né? E de ser o representante dele na criação. Então, eu só queria eu vou ler assim 2 ou 3 exemplos, se vocês quiserem só anotar, mas assim, em Gênesis, sobre o pó da terra, Deus criou o homem do pó da terra. Aí vem essa pergunta, Deus literalmente pegou pó? É como alguém falou assim, você não consegue moldar pó, no mínimo ele teria que pegar pó e fazer um barro, né? E a Bíblia, assim, né, eles tinham uma palavra para barro.
Se fosse argila, se fosse assim, eles tinham. Deus pegou argila e moldou, fez um boneco e fez tudo assim, né? Assim, foi assim que Deus fez? Pode ser, Deus é totalmente capaz de fazer isso. Outra vez, a Bíblia não nos obriga a interpretar dessa forma. Porque quando ele fala assim, mas ele fez o homem do pó da terra. Tá, você vai ver muitos lugares na Bíblia que fala não só o primeiro homem, todos foram feitos do pó da terra. Então, Abraão, eu não vou ler todos assim, mas se quiser anotar, Gênesis 18, 27, quando quando Abraão vai interceder com Deus sobre Sodoma, ele fala assim, quem sou eu? Eu sou o pó da terra, para falar com Deus, né? Salmo 90, ele fala assim, 90, versículo 3, tu fazes o homem voltar ao pó, e dizes, voltai, filhos dos homens. Salmo 103, 14, pois ele conhece nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. E eu acho que não anotei, tem um texto em Jó, mas acho que eu não coloquei aqui. Mas tem um versículo em Jó também que fala que Deus, assim, que nós fomos feitos do pó. Então, assim, mostrando que quando fala feito do pó, não significa necessariamente que ele está falando que ele fez literalmente do pó. Foi feito literalmente? Pode ser, que Deus formou. Pode ser que isso se refira, normalmente, na Bíblia toda, vai falar pó da terra, que volta ao pó, que foi criado do pó, vai falar isso no sentido, sim, de que nós somos mortais. Mortais. E aí entra uma coisa muito interessante, que nós vamos discutir, talvez, na próxima aula, que o homem foi criado, antes do pecado, imortal? Essa é uma pergunta importante, né? Antes do pecado, Deus fez o homem já imortal? Essa expressão, que o homem foi feito do pó, parece indicar que ele não foi feito imortal. A ideia de que ele foi feito, porque o resto da Bíblia inteira vai sempre usar, assim, tem vários textos, 1 Coríntios 15, vai sempre falando o pó da terra, nós fomos feitos do pó. Alguns tentam até colocar isso como assim, os minerais que tem no nosso corpo são os mesmos minerais que tem na terra, tal. Mas a ideia não eu acho que não é tanto assim essa ideia assim da constituição, do tipo de minerais, mas é a ideia de mortalidade. Outra razão, né? A gente vai voltar nesses termos, né? Mas outra evidência que aponta para isso Deus colocou esse homem no jardim, com as duas árvores que foram identificadas, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E quando o homem pecou, Deus falou assim, melhor expulsá-lo do jardim, para ele não continuar, né? Não sabemos se ele já tinha... Eu achava antes que, puxa, mas o homem foi bobo, né? Ele devia ter comido da árvore da vida antes, né? Porque eu tinha essa ideia assim, de que a árvore da vida comeu uma vez, acabou, você já passou para a imortalidade. E Deus falou assim, rápido, joga o homem fora do jardim, porque se ele comer uma vez, ele já se torna imortal. E parece que a ideia não é essa, parece que a ideia ele teria que estar no jardim e comer sempre da árvore da vida. Eu acho que é muito mais coerente essa ideia, né? Ele pode ter comido da árvore da vida antes, só que depois do pecado ele foi expulso do jardim para ele não comer mais, tá? Outra vez são coisas que a Bíblia não fecha essa questão, mas é interessante a gente pensar nisso. Então, o pó da terra tem muito a ver com essa ideia de mortalidade e, evidentemente, de que a gente veio da terra. Nós temos uma origem, como eu falei, o próprio nome do homem, Adão, tem relação com o nome
com a ideia de ser da terra. Aqui no Salmo 104, já que nós estamos aqui, só para mostrar, versículo 29, 104, 29, fala que quando Deus esconde o rosto, Ele tira o fôlego dos animais, né? E eles morrem e voltam ao pó. Então, o homem volta ao pó e os animais também. Provérbios 20, 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, ela esquadrinha completamente o mais íntimo do coração. Então, aqui falando sobre o espírito do homem, né? Então, assim, eu estou colocando que Deus também dá fôlego para os animais, mas é claro que o fôlego, assim, só pela palavra você não consegue fazer a distinção, mas que o homem tem um espírito que é diferente do espírito, do fôlego dos animais, é muito evidente, né? 2 ou 3 textinhos de Jó. Jó 32, versículo 8. Todavia o homem tem um espírito, e o sopro do Todo-Poderoso lhe dá entendimento. Então, não é assim, o sopro de Deus, que no caso, né, assim, dos animais, é para dar vida, né? Mas o sopro de Deus na nossa vida tem um sentido mais amplo, né? Tem um sentido mais profundo. Capítulo 34, Jó 34, versículo 14. Se ele retirasse, Deus, né? Se ele retirasse para si o seu espírito e recolhesse para si o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria ao pó. Então, são textos que mostram assim essa relação do homem, né, que veio do pó, que tem um espírito e que Deus fez algo especial, né, em relação ao homem, né? Também Jó 27, 3. Enquanto eu tiver alento e o sopro de Deus estiver nas minhas narinas. Okay? Então, são textos que nos mostram essa relação, né? Então, só para seguir mais ou menos os pontos aqui no esboço, então, Adão com artigo sempre falando a respeito de um indivíduo, não pode ser o nome dele, né? Adão sem artigo pode ser um nome próprio. Tem alguns lugares no capítulo 4, no capítulo 5 de Gênesis, que não tem artigo e se refere realmente ao nome dele, Adão. Mas muitos outros lugares está falando assim, o homem só. Formado do pó da terra, nós vimos o sopro de vida. E o número 4 no esboço é o intervalo de tempo. Isso também, como eu já mencionei, mas no capítulo 1, no 6º dia, Deus criou homem e mulher. Se o segundo relato está só dando mais detalhes, é bem interessante esse aspecto de que até, né, esse homem que Deus formou, no versículo 7, esse homem, ele vai ver todos os animais, ele vai dar nomes aos animais, e ele vai sentir, porque Deus falou assim, não é bom, lembra, né, assim, isso é muito legal a gente ver assim, que no capítulo 1, tudo que Deus fez era bom, Deus fez e era bom, Deus fez e era bom. Depois que Deus fez o homem, e no final de toda a criação, Deus fala assim, Deus viu tudo que fez, e principalmente chegando assim ao ponto máximo, que é o homem, e viu que era muito bom. E isso, dentro do contexto do primeiro capítulo,
inclui o homem e a mulher, criação completa. Agora, no segundo capítulo, aparece o homem primeiro, o homem começa a procurar companhia, ele começa a procurar entre os animais, ele dá nome aos animais. Acho que já mencionamos isso, que dar nome era algo muito significativo, não era só assim, tá bom, eu vou dar uma tarefinha para você, você coloca os nomes, eu vou deixar você fazer uma coisa meio sem importância, coloca os nomes aí, né? Dar nome era muito importante. Quem dava o nome, isso indicava uma certa autoridade, e dar o nome tinha muito a ver com a função. Então você estava, assim, o homem estava participando, que é o que Deus falou no capítulo 1, que você vai governar, que você vai ser responsável por governar toda a criação. Essa parte era o dar nome, fazia parte do plano de Deus colocar tudo em ordem. E essa é uma das coisas que tem me deixado muito impressionado de ver o capítulo 1, principalmente, e o 2 também, quanto que Deus, para ser a criação, para ser o templo, que a gente viu que a terra foi formada para ser uma morada para Deus. Nós vamos falar mais sobre isso assim, em relação ao Jardim do Éden. O Jardim do Éden foi criado para ser um santuário, um lugar, a gente pensa assim, o Éden era um paraíso para o homem. Sim, era para o homem, mas a ideia era que seria uma morada para Deus. E isso muitas vezes não fica tão evidente, à primeira vista. Mas é muito importante a gente ver assim, que Deus queria ordenar todas as coisas. E o homem fez parte disso. Dando nomes, ele estava colocando ordem, ele estava colocando funções, ele estava participando dessa ordenação. A gente vê assim no capítulo 1 a criação completa, mas no capítulo 2 a gente percebe, eu acho que essa é uma das coisas interessantes da gente ver essa diferença do capítulo 2, é de entender que essa criação da vegetação, a gente pensa assim, Deus falou assim, haja árvores. Não, fala assim que Deus plantou um jardim. Plantar é uma coisa que leva tempo. Então, Deus criou já, são coisas que não tem a resposta aqui, mas eu lanço essa pergunta assim, Deus criou uma árvore já feita? Ou Deus criou a semente? Porque a ideia do capítulo 2 não tinha nascido. Quer dizer, Deus falou, haja plantas, mas isso é um processo, isso é uma coisa que leva tempo, Então, o homem participou desse processo de dar nomes. Então, o que eu quero falar? A gente não sabe exatamente como conciliar o capítulo 1 com o capítulo 2. No sexto dia, Deus criou homem e mulher. No capítulo 2, Deus criou o homem e parece que levou um tempo. Ou ele não era o primeiro homem, ou se ele era o primeiro homem, essa história da criação dele, naquela ideia assim, o capítulo 2 está dando mais detalhes do capítulo 1, tá? Então esse sexto dia, como eu falei, ou foi um dia muito longo, ou implica num tempo maior, porque a ideia é muito clara aqui. Nós vamos voltar aqui para o Gênesis 2, ele fala assim, vamos voltar aqui para o capítulo, para o versículo 7, Então Deus fez o homem, versículo 8, então o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do oriente, no Éden, e colocou ali o homem. Lembra que todas essas expressões aqui é o mesmo nome Adão, mas ele tem o artigo, então não era o nome dele, Então, como está aqui, Deus colocou ali o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar, versículo 9, do solo todo tipo de árvore agradável à vista, boa para alimento, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok, depois nós vamos voltar e falar sobre o rio, o jardim e a ordem de Deus e tudo, mas não é nosso assunto hoje. Então, versículo 18, disse mais o Senhor Deus,
não é bom. Então, no capítulo 1, Deus fez tudo, era bom, 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 bom. Vimos que esse bom não era necessariamente uma coisa perfeita, mas era uma coisa, estava falando assim, que correspondia à intenção de Deus, e era essa ideia também de bênção mútua, né? De que algo que abençoa. Então, quando Deus fala assim, isso é bom, é porque o que Deus fez, Deus abençoa os animais para que se multipliquem, Deus abençoa as plantas, Deus abençoa o homem, mas o que eles fazem é bom para Deus. Então é algo recíproco, é algo que realmente gera uma correspondência. Só que aqui, quando Deus viu o homem sozinho, não é bom. Deus, tudo bem, Deus viu isso de cara. Deus fez o homem sozinho, ele já sabia que não era bom. Agora, a ideia aqui não era só que Deus estava vendo que não era bom. Era necessário o homem ver que não era bom. Porque lá na frente, depois que Deus faz a mulher e mostra para o homem, a ideia dessa expressão é: até que enfim, agora eu achei osso do meu osso e carne da minha carne. Não era uma coisa rápida. Girafa não, não, é isso aqui não, eu dou o nome, mas não, aí rápido assim, aí vem a mulher. Não, gente, uma coisa rápida não dá para sentir. Então, é por isso que coloquei no número 4, tem um intervalo de tempo, né? Nós não temos nem ideia quanto tempo Adão ficou, então, sem Eva, quanto tempo os dois ficaram no jardim antes do pecado, e até mesmo a ideia de, será que foi instantâneo que eles saíram do jardim depois do pecado? Então, a gente não tem realmente nenhuma ideia de tempo em relação a nada disso. Aqui, esse relato do capítulo 2 dá muita impressão que passou algum tempo, né, para acontecer. Então, versículo 18: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, eu lhe farei uma ajudadora. Sua fala é ajudadora? Sua Bíblia? Auxiliadora, ajudadora, né? Muitas mulheres têm dificuldade com essa palavra, né? Mas que isso, né? Assim, nós fomos criadas para ser só para, né, assim, tipo uma, como é que fala assim, né? Uma parte subserviente, uma parte secundária, né? E faz pouco tempo, até esse irmão que eu falei das palestras, né, de John Walton, eu acho que foi ele que eu vi a primeira vez, ele falou assim, sabia que essa palavra ajudadora, porque é muito interessante você procurar essa palavra depois em outras partes da Bíblia para saber como que é usada. E eu nunca tinha feito nenhuma ideia de que essa palavra ajudadora aparece, não sei, umas 40 e poucas vezes no Velho Testamento, e eu não contei quantas vezes, mas assim, dei uma passada, a grande maioria, acho que metade ou mais, acho que mais da metade das vezes que usa essa palavra ajudadora, está se referindo a Deus. A Deus. Então, as mulheres precisam entender que isso aqui não é uma palavra inferior. Vamos ver uns 2 ou 3 lugares, só rapidinho, que fala. Salmo, acho que 2 versículos em Salmos, acho que é suficiente, tem vários em Deuteronômio, mas Salmo 33, só para vocês verem, é usado para Deus de que forma? Salmo 33, 20. Nossa esperança está no Senhor, Ele é nosso auxílio, é a mesma palavra ajudador, auxiliador, Ele é nosso ajudador. Gente, se Deus usa essa palavra sobre si mesmo, então nós estamos entendendo que não é uma palavra de pouca importância. Salmo 70, versículo 5. 70, versículo 5. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és meu ajudador e meu libertador, Senhor, não te demores. Não é bom isso?
Isso é tremendo, isso é tremendo. Então, a mais da metade das ocorrências na Bíblia está se referindo a Deus. Muitas vezes, é sempre nesse sentido de que Deus ajuda, que Deus não se sente prejudicado por falar assim que Ele ajuda, que Ele auxilia. Isso faz parte da natureza de Deus. Okay? E isso é muito bom. Uma outra coisa, voltando para Gênesis 2, eu estou terminando. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, que também não sabia até pouco tempo, versículo 20, Gênesis 2, versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas. É outro problema, né? Assim, né? Que Deus foi pegar uma costela, né? Para fazer da costela uma mulher, né? Da costela, pegou uma das costelas, fechou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Essa palavra costela também aparece várias vezes no Velho Testamento, mas nunca com o sentido de costela. A única vez na Bíblia inteira que fala de anatomia é esse texto. Sabe o que essa palavra significa nos outros lugares? O lado do altar, geralmente no sentido do tabernáculo, né? Nenhum lugar é uma parte física. Ok, você pode usar uma palavra que usar de outras formas, como anatomia, porque ele fala que fechou a carne, mas outra vez assim, Deus literalmente fez. Eu não estou querendo tirar a fé de ninguém, sabe, nos relatos da Bíblia, só estou querendo dizer assim, nem sempre a nossa mente, que é muito literalista, nem sempre o que eles mesmos entendiam era dessa forma. Eles não estavam querendo, esse relato que foi de geração para geração, que Moisés escreveu, ele não estava querendo dizer necessariamente que Deus pegou o pó e do pó fez o homem. Ele estava querendo falar, isso é a origem, o homem veio da terra, é a mortalidade, vai voltar para a terra. Nós vamos descobrir um dia que Deus realmente fez algo assim, não tem nada a ver com evolução. Deus fez o homem, né, foi que Deus se envolveu na criação do homem, isso é muito claro. Agora, Deus está querendo dizer assim, né, essa ideia assim, que eu sempre imaginava isso literalmente. Foi literal? Pode ser, eu não sou contra isso. Estou querendo dizer, não é a única forma de ver. Deus pegou uma costela. Não foi necessariamente uma costela. Ele pegou um lado, ele pegou assim, não é uma coisa assim isolada, ele sim foi algo que significa, né, como a gente costuma falar, metade, né? Assim, Deus pegou um lado do homem. Isso é literal, isso é uma coisa simbólica, até o sono. Esse mesmo sono profundo que fala aqui é o sono profundo que Abraão teve quando ele teve aquela visão dos animais, né, em Gênesis 15. Então, eu só estou querendo assim, mostrar que a interpretação literal não é a única interpretação possível e que o mais importante é o que Deus está querendo mostrar através desse texto. Ok? Então, depois nós com certeza vamos voltar um pouquinho mais para esses temas, mas eu só queria terminar com a letra E, com essa parte que eu falei, que Gênesis 1 e 2, o capítulo 3 é fundamental, porque fala da origem do pecado e de toda a situação que nós temos no mundo hoje, então é fundamental. Mas eu só queria assim, eu vi num livro, algum comentário, assim, que Gênesis 1:1, só o primeiro versículo da Bíblia, já estabelece um tipo de cosmovisão. Então, eu fiz uma listinha aqui, mas tem, assim, essa lista pode ser aumentada muito. Mas Gênesis 1:1, ou Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, esses dois capítulos falando de quem Deus é, que Ele é o Criador, que Ele é o Deus Elohim, que Ele é o Deus... e essa ligação aqui
entre os dois nomes, uma coisa assim importante que é para salientar, que esse Yahweh, que é o Deus de aliança, que é o nome dele, que é o Deus que se revelou ao povo de Israel, porque nós temos que sempre lembrar que nesse tempo, naquela época, todos os povos, cada um tinha seu Deus. Então, Israel dizia, nosso Deus, né? Tinha uns que chamavam Moloque, tinha Baal, né? Tinha vários nomes, né? Mas o nosso Deus chama Yahweh. Tá, mas o que é seu Deus? Não, essa união dos dois nomes aqui, significa que o Deus Elohim, que é o Deus dos deuses, que criou todas as coisas, é o nosso Deus de aliança. Então, assim, né, assim, Baal é o nosso Deus. Quase todos eles pensavam que tinha muitos deuses, cada nação tinha a sua, né, como se fosse um padroeiro, né, como se fosse assim, né, assim, tem muitos, mas o nosso específico, que cuida de nós, é esse, né? Não, o nosso Deus, Yahweh, ele é o Deus Elohim que fez todas as coisas. Então, por isso que assim, tem a ideia da aliança com o povo de Israel, mas que é o mesmo Deus de todas as coisas, ok? Então, quando você entende o que está sendo afirmado, é isso que eu queria dizer assim, o que é importante aqui? O que a gente conclui de Gênesis 1 e Gênesis 2? Nós concluímos que isso contradiz radicalmente todas essas cosmovisões, todas essas filosofias que estão aqui e muitas outras também, né? Então, ateísmo, né? Claro, né? Nós estamos afirmando que existe um Deus, né? E tem muitas coisas meio interligadas aqui, né? Ateísmo, número 2. Você pode chamar hoje assim de materialismo, porque hoje depois que a teoria e a ideia científica do Big Bang começou, os cientistas não acreditam mais que a matéria é eterna. Mas é outra coisa que a gente não sei se todo mundo sabe. Até recentemente, até que essa teoria começou assim, a realmente ser aceita, os cientistas, os estudiosos, as pessoas que não acreditavam na Bíblia, acreditavam que a matéria era eterna. Hoje os cientistas entendem isso, mas a Bíblia está falando isso desde o início. No princípio Deus criou, tinha uma época que não tinha matéria, e Deus criou. Então, Gênesis 1 e 2 nos dá, Gênesis 1, né, nos dá a base de uma cosmovisão que a matéria não é eterna, e não é o sentido final do mundo, né, materialismo. Politeísmo, né, que tem muitos deuses, né, só tem um. O que é monoteísmo unicista? Porque nós entendemos que nós somos, como cristãos, nós somos monoteístas, né? Tem 3 religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo, nessa ordem, né? Judaísmo mais antigo, cristianismo e depois islamismo, né? Mas o cristianismo não aliás, o judaísmo e o islamismo nos acusa de não ser monoteístas, por causa da Trindade. Tá? Então, dito, assim, é uma coisa comum falar que tem 3 religiões monoteístas, mas as outras 2 religiões monoteístas não nos consideram. E nós realmente não somos monoteístas unicistas. O que é isso? Que seria como o judaísmo e o islamismo, que só tem um Deus e ele não tem 3 pessoas, ele não tem Filho, não tem Espírito Santo, é um Deus. Existem cristãos, não sei se vocês sabem, que tem Testemunho de Jeová, por exemplo, que também é unicista, mas tem uma doutrina que chama Jesus somente, os unicistas, né, tal, que também não acreditam que assim, fala Pai, Filho e Espírito Santo, mas na verdade são modos diferentes ou jeitos diferentes de falar do mesmo Deus. Então, também não desde Gênesis 1 e 2, que o Espírito de Deus agia, que Deus falava, né, façamos o homem e tal, já tinha evidências de que não era esse tipo de monoteísmo. Então, também está aqui desde o início. Panteísmo é que Deus está na natureza, Deus não é
é sinônimo da natureza, ele é responsável pela natureza, mas não é a mesma coisa. Animismo é muito parecido, né, que é aquela ideia assim, de que tem espíritos nos rios, nos ventos, nas coisas assim, né? Então é quase como se fosse fazendo parte da natureza. Então Deus, ele é transcendente. Isso que significa transcendente? Ele está acima da criação, ele não faz parte. Gente, eu fico admirado de pensar como que Deus criou um relato tão simples, Gênesis 1 e 2, que rebate tudo isso aqui. Não, assim, isso aqui é um fundamento para uma cosmovisão que não aceita nada disso, tá? O que é dualismo? Dualismo é que tem dois deuses, um Deus do bem e um Deus do mal, que algumas igrejas têm um pouco de perigo de cair assim, que Satanás tem quase o mesmo tanto de poder que Deus tem, né? Porque o dualismo, assim, tem o Deus que ordena e faz o bem, e tem o Deus que tem quase o mesmo poder do mal e tem uma guerra. É diferente, é muito diferente, e por isso, acho que é até por essa razão, que a Bíblia não enfatiza a origem de Satanás, não conta a história, porque muitos relatos antigos de criação tinha brigas entre os deuses, e o nosso relato não aparece. Satanás vai aparecer no capítulo 3, mas, né, como uma serpente, mas ele não está no mesmo nível de Deus. E o nosso relato de criação é Deus fez, e Deus falou, e Deus agiu. Nós não temos dois deuses, então não tem dualismo. Deísmo, até parece, o nome parece uma coisa boa, né? Deus, deísmo, mas é a ideia assim, de que Deus só apertou o botão da evolução no início e depois ele foi descansar e não fez mais nada, que Deus não existe como uma pessoa, é uma força e é só uma explicação, porque a gente não sabe como explicar como tudo começou. Então Deus apertou o botão do Big Bang e depois não fez mais nada. Gnosticismo é aquela ideia antiga, hoje tem outros nomes, né? Tem várias filosofias que usam a mesma ideia do gnosticismo, né? Que é a ideia assim, que a matéria é má, isso aqui, Deus fez todas as coisas e são boas, o corpo é bom, o mundo é bom, não tem nada de ruim com o mundo material, né? E número 9 é fatalismo. Acaso, assim, eu queria colocar que ele está embutido em vários outros, materialismo, tem vários, assim, ele está embutido em outros, mas eu queria assim, colocar isso como muito importante, porque a maioria daquilo que é ensinado hoje nas universidades, nos livros, os estudiosos, na academia, em tudo, é a ideia de que não tem, assim, nada do que aconteceu tem propósito, é tudo sem sentido, é tudo sem, assim, por acaso. As coisas foram acontecendo, né? Então, nesse sentido, que muitas vezes a gente mistura isso, sim, a evolução dá muito essa ideia de que tudo começou, talvez Deus, como eu falei, pode ser deísmo, né, no sentido assim, que Deus começou, mas depois ele não tem nada a ver, as coisas acontecem por acaso. Gente, estude a genética, estude as leis da física, estude os finos ajustes no universo, que se a coisa fosse um pouquinho diferente, não teria vida. As coisas não aconteceram por acaso. Então, isso também, sim, não é maravilhoso pensar que em Gênesis 1 e 2 nós já temos a base completa, assim, claro que faz parte de toda uma explicação maior no resto da Bíblia, mas assim, aqui nós já encontramos a base para formar uma cosmovisão que não aceita nenhum desses fundamentos, ok? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por tua palavra, que é tão perfeita, tão maravilhosa. Ó Deus, nós não temos palavras, não temos como, ó Deus, entender como o Senhor poderia, há tanto tempo, quando as pessoas não tinham nada do conhecimento que nós temos hoje, mas o Senhor deixou esses relatos que não contradizem em nada as descobertas, os conhecimentos de hoje, não desfaz em nada aquilo que podemos conhecer por outros meios,
mas continua afirmando coisas que o mundo hoje tem perdido. As pessoas estão sem propósito, não entendem a soberania de Deus, não entendem a imanência de Deus, não entendem o propósito, o envolvimento que o Senhor tem conosco. Em Salmo 139 fala assim que o Senhor nos teceu no ventre da nossa mãe. Então o Senhor formou, assim como o Senhor formou o primeiro homem, o Senhor formou a nossa vida, o Senhor conhece todas os detalhes, as minúcias, as coisas, tantos detalhes genéticos, nossa personalidade, nosso temperamento, nosso potencial, nossos dons, cada coisa que faz parte do nosso ser, o Senhor se envolveu diretamente em tudo isso. Então, Senhor, muito obrigado por essa visão tremenda de um Deus que faz as coisas, respeita, o Senhor criou as leis da natureza, o Senhor segue, o Senhor acompanha as leis, mas o Senhor está acima delas, e isso não impede o teu envolvimento direto em cada detalhe da nossa vida. Senhor, que nós possamos ter um coração muito de adorador, de admiração daquilo que o Senhor fez, e que isso afete a nossa vida no dia a dia. Pedimos em nome de Jesus. Amém.